Fala, galerinha do Papo de Torcida! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Torcida de uma forma um pouquinho diferente. Infelizmente, hoje a nossa internet não colaborou, né? A gente não conseguiu fazer a nossa live ao vivo. Tive que sair às pressas. Assim que a internet entrou um pouquinho, tive que desconectar a live, porque hoje a bendita não quis ajudar, não era o dia. Acho que ela tá tão nervosa quanto eu, porque hoje tem jogo importante pela Copa do Brasil. Nós temos as quartas de final contra um time que também vem jogando bem essa competição há muito tempo. Não é um time novato nessa competição, é um time competitivo e que vem chegando em finais, ganhando títulos de Copa do Brasil. Então sabe, o time em si, né, a instituição Atlético Paranaense sabe jogar essa competição. Então a gente tem que entrar hoje em campo com muita seriedade. Tecnicamente eu acredito muito no meu time, né? A gente acredita muito no Flamengo. Acho que num 11 contra 11, dificilmente algum atleta do Atlético Paranaense teria aí o seu nome escalado, mas não é nome que entra em campo, é o futebol coletivo, é o Filipão, que é um excelente técnico, é o Dorival, que vem fazendo um excelente trabalho. Vai ser uma noite espetacular no Maracanã, né? Pra gente poder levar essa classificação de uma vez. Já tem tempo que eu não vejo o Flamengo fazendo o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora. Tem tempo mesmo, real. Acho que a última, inclusive na minha memória recente, foi exatamente contra o Atlético Paranaense. Não foi, porque o Atlético Paranaense eles fizeram 3 de volta. Não vou lembrar. A última vez que a gente fez um confronto, que o primeiro confronto foi em casa. Acho que talvez o Barcelona de Guayaquil, eu acho que a gente fez o primeiro em casa e o segundo lá. Acho que foi isso. Assim, mas a minha memória também é péssima, eu não sou parâmetro pra nada. Você pode colocar aí no chat. No chat não, perdão, que a gente não tá ao vivo. Nos comentários. Qual foi a última vez que o Flamengo jogou o mata-mata disputando o primeiro jogo fora de casa? Que você tem memória aí, que você se lembra. Falando sobre a sequência do mês, né, a sequência do Flamengo, a gente começou lá e falando sobre isso, sobre essa importância, sobre o diferencial que será o mês de agosto. E aí eu já deixei lá uma perguntinha para você que estava participando da live antes da nossa internet cair, que era qual seria o jogo mais difícil, né? Qual é o desafio mais difícil? Atlético Paranaense ou Corinthians? E você que não respondeu lá, ou que respondeu, pode responder aqui de novo. Qual é para você o confronto mais difícil? O histórico entre o Atlético Paranaense ou a qualidade individual dos atletas do Corinthians que ainda não jogam junto, da forma como eu acho que tem potencial para chegar até o final dessa temporada? O Vitor Pereira teve pouquíssimo tempo com seus atletas, muitos estavam machucados, outros nem faziam parte do elenco e agora fazem parte desse elenco. Então, o Vitor Pereira aí tem ótimos nomes em mãos, mas ainda não tem trabalho coletivo porque pouco conseguiu tempo para treinar, tempo para usar essas peças, o que o Dorival já conseguiu um pouquinho mais de tempo, né? Está fazendo há um pouquinho mais de tempo. Então eu queria saber de vocês qual é o confronto mais difícil e eu já vou pegar aqui a sequência do Flamengo em geral, porque a gente no mês de agosto, eu cheguei a pontuar isso na live, vou pontuar de novo aqui com vocês, será um mês de grandes confrontos e que eu não vejo nenhuma possibilidade de derrota, porque todas as derrotas que houverem neste caminho envolvem em retiradas de campeonatos extremamente importantes. Olha sobre o que eu estou falando, né? Deixa eu pegar aqui. Sequência jogos Flamengo. Exatamente. O Flamengo tem hoje Atlético Paranaense, né? Uma derrota hoje poderia culminar na nossa eliminação do campeonato inteiro. Por quê? Porque depois a gente vai jogar lá no sintético, bebê. E lá a gente sabe que a giripoca pia para qualquer time, para o Flamengo principalmente, tem muita dificuldade de jogar no campo do Atlético Paranaense. Então uma derrota hoje envolveria uma eliminação provável na Copa do Brasil. Claro, tudo pode acontecer, jogo de volta, mata-mata, enfim, né? Mas hoje é dia de fazer a nossa parte. Segundo, Atlético Goianiense. Por quê? Atlético Goianiense são 3 pontos que precisam ser feitos no Maracanã. Primeiro que o Atlético Goianiense também está envolvido em outras competições, tem Sul-Americana, também tem Copa do Brasil. Então, assim, provavelmente estará poupando aí. Mas para além dessa questão de poupar, a gente está a 9 pontos do Palmeiras, o que envolve um Palmeiras descansado no final de semana pegando o Ceará.
Se a gente perde o jogo contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras vence, vai a 12 pontos de diferença do Flamengo. E isso é muita coisa para tirar de um time que vai ter 2 semanas de descanso, que é da Copa do Brasil, porque estão eliminados, e um time que vem oscilando pouco, né? Um time mais constante assim do campeonato. Teve 11 vitórias até aqui, bastante empate, pouquíssimas derrotas. Em casa perdeu 2 jogos até hoje, ou um jogo foi contra o Ceará, perdeu um, e Atlético Paranaense perdeu outros 2, perdeu 2 jogos até aqui em casa. Então assim, é muito difícil, tá? Então, olha como que se torna importante qualquer partida do Flamengo. A vitória sobre o Atlético Goianiense, ela é fundamental para a gente continuar na briga do brasileiro. E isso não muda, por exemplo, para a semana seguinte do brasileiro, que é onde a gente enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã. A gente também vai estar na mesma ideia, né? O Palmeiras aí, possivelmente o Ceará vai ter perdido esses pontos pro Palmeiras? Possivelmente, não sei. Vai ser lá no Castelão, né? Vai jogar fora. Vai mesmo perder os pontos? Não sei. Não tenho bola de cristal aqui. Mas eu vou torcer muito pro Ceará vencer esse jogo, empatar, enfim, tirar pontos do Palmeiras. A gente faça a nossa parte. Na semana seguinte a gente tem o Atlético Paranaense no Maracanã. Então, não, perdão, a gente tem o São Paulo antes. A gente tem o São Paulo lá em São Paulo. Depois o Atlético Paranaense no Maracanã. Tudo em sequência pelo Campeonato Brasileiro. Nos finais de semana pelo Campeonato Brasileiro. Qualquer um desses 3 pontos perdidos, se a turma lá da frente não tropeçar junto, é um desastre. Pode tirar a gente dessa briga de vez pelo título. Ah, mas tem como? A gente tem 19 partidos para disputar. A gente tem que vencer, no mínimo, 15, 16, para a gente ter condição de disputar esse título. E contar que o Palmeiras não ganhe, né? Porque se o Palmeiras fizer 11 vitórias, eu já acho que é muita coisa, tá? Já atrapalha muito o Flamengo nesse segundo turno. Então, a gente está num mês extremamente difícil, porque olha só, Corinthians pela Libertadores, dia 2 de agosto, São Paulo e Flamengo em São Paulo, no Morumbi, dia 6. No Maracanã, pegamos o Corinthians de novo no jogo de volta da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã novamente. Depois a gente vai em Paraná enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Logo depois a gente vai para São Paulo, enfrenta o Palmeiras, um confronto diretíssimo pelo título, né? Tem que tirar ponto ali, tem que vencer, né? É obrigação. Vou botar essa palavra aí que as pessoas não gostam muito não, mas tem que vencer o Palmeiras se quiser brigar pelo título. Os times que estão na frente do Flamengo precisam perder pontos para o Flamengo. Isso vai ser o diferencial para se vencer a batalha contra esses times que estão na nossa frente. Venceu o Corinthians, venceu o São Paulo. São Paulo não, mas o São Paulo é um time forte. A gente tem que vencer também. Venceu o Corinthians, venceu o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras, que estão acima da gente neste momento. É de suma importância. Isso não é negociável, ok? Depois do jogo contra o Palmeiras, a gente volta para o Rio de Janeiro para o Newton Santos para enfrentar o Botafogo, né? Então, falando de sequência aí, uma sequência pesadíssima e que eu não consigo vislumbrar derrota em nenhuma dessas partidas. E isso é perigosíssimo, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. E aquilo que a gente perder, provavelmente a gente está dizendo adeus. Provavelmente, tá? Não, o futebol tem dessas coisas, ele não é uma matemática exata, né? Provavelmente está dizendo adeus. Agora, Flamengo tem competência, tem condições de estar brigar nas 3 frentes? Para mim, particularmente no brasileiro, até teria, se estivesse mais próximo no pelotão da frente. Se tivesse aí a 3, 4 pontos do Palmeiras, como o Corinthians está, eu acho que a gente teria mais condições. Como estamos a 9 pontos, essa briga pelo título, ela se torna um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Mas em relação às outras competições, nós temos total condições. Total condições. A gente tem ótimos nomes que já estão no elenco, que é o nosso time já encontrado pelo Dorival. Santos, Rodinei. Nossa, meu Deus, estou faltando Rodinei de titular. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio, João e Thiago. Na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Não tô esquecendo ninguém não, né? Isso.
Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton. Isso. É isso, tá? Não tem pra onde correr. Nosso time ideal, provavelmente é o time que vai jogar hoje contra o Atlético Paranaense. É isso mesmo. Agora, a gente tem um como eu posso dizer? A gente tem um cardápio um pouquinho melhor, por exemplo, para jogar contra o Atlético Goianiense no final de semana. A gente tem o Everton Cebolinha, a gente tem o Vidal aí chegando, a gente tem Pablo, a gente tem Fabrício Bruno, a gente tem Ayrton Lucas, a gente tem Mateuzinho, a gente tem o próprio Marinho, que também é um velocista ali pelos lados. Então a gente pode ter Everton e Marinho nas pontas, com um homem de referência, pode ser o Pedro, pode ser o Gabigol, ou a Arrascaeta por dentro. Se não for Arrascaeta, eu coloco o Everton Ribeiro, saco a Arrascaeta, descanso ele um pouquinho, boto o Vidal para fazer aí o segundo volante e deixo o Everton aí de construtor. Enfim, a gente tem muita coisa, muito material humano para poder ajudar. Além disso, está chegando peças novas, né? O Flamengo tá no mercado, o Wallace pode ser que esteja aí com um probleminha para poder liberar, é uma questão até de assédio que a Dinamo de Kiev tá aí dizendo, que não sei o que. É Dinamo? Acho que é Dinamo o time dele. Eu acho que é. Tô na dúvida se ele é de Kiev ou se ele é de Moscou, sabe? Qual time que é, se é da Rússia ou se é da Ucrânia, enfim. Tá com um probleminha lá pra liberação dele e parece que o time vai entrar na FIFA contra o Flamengo por assédio. Sendo que, por conta da guerra, o atleta tem o direito de sair utilizando uma cláusula, né, de rescisão. Não é uma rescisão, né, mas é uma pausa aí no contrato, o direito de pausar o contrato e jogar em outro clube. Se ele tem esse direito, eu não sei se encaixaria em assédio, já que o Flamengo precisa do jogador aqui até o dia 30. Que é daqui a 3 dias. A gente precisa ter o atleta aqui até 31, na verdade. 30 ou 31, não sei se esse mês tem 31. A gente tá em julho. Vamos descobrir agora se tem 31. É assim, ó. Tem, não tem. Ó, janeiro, fevereiro. Março tem, abril não tem. Maio, junho, julho tem 31. Aí, ó, agosto também tem 31, porque são 2 ossinhos um do lado do outro. E vocês já fizeram essa brincadeira? É ótimo, ó. Tem, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem, tem. E aqui é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho tem 31. Então, até dia 31, o Flamengo tem esse prazo aí para escrever o atleta na Libertadores. Então, a gente corre contra o tempo para essas contratações. Varela, que não veio ao Brasil ainda, não chegou ao Rio de Janeiro ontem, né? Não saiu lá da... Também estava na Rússia, se eu não me engano. Se não saiu do seu time e veio pro Brasil, porque o seu cachorrinho não podia entrar no avião, porque não tinha espaço para ele adiou um pouquinho a sua vida. Já está a caminho, né? Já está aí organizando suas coisas para vir pro Brasil e assinar com o Flamengo durante uma temporada. Então o Varela chega, mais um lateral direito, onde a gente já tem Rodinei, já tem Mateuzinho, vamos ter mais um atleta bem mais defensivo do que o Rodinei, por exemplo, né, de características defensivas. Acho ótimo, espero que ele também tenha características ofensivas que ajudem bastante o Flamengo. E outra, é um atleta selecionável, né, um atleta que quer jogar a Copa do Mundo agora, então vai dar tudo que tem aí para poder buscar essa vaga na seleção para a Copa do Mundo no Qatar 2022, pelo Uruguai, né? Outro atleta, né, que eu falei, o Wallace tá com um probleminha, mas o Flamengo já tem um plano B, que eu estou tentando lembrar o nome do bendito do homem, que acho que é Furlan, enfim, não sei. Fura alguma coisa, não sei o nome dele. Alguém souber, coloca no chat aqui. Que é aquele atleta que teve um probleminha de assédio ali. Assédio não, pra não dizer coisa pior, né? Que ele tá com um probleminha de estar sendo acusado de ter feito uma coisinha errada com a mulher, sem a permissão dela. Ainda não está provado nada, mas tá sendo acusado, tá tendo vários problemas aí judicial sobre isso. E o Flamengo ignora tudo isso, enfim, vai lá tentar negociar com ele caso o Wallace realmente não venha. Gente, tá complicada essa questão. Acho que
Não dá pra tapar o sol com a peneira, mas também não dá pra acusar o cara antes mesmo de ser provado nada, né? É inocente até que se prova o contrário, como dizem. Então, vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Mas Oscar está apalavrado com o Flamengo já. Assim, eu queria muito que o Oscar viesse em definitivo, inclusive, 30 anos, podendo pegar aí 3, 4 anos de contrato com a gente. Por um mesmo salário que Vidal, que Gabigol, enfim, nada de 10 milhões. Nossa, como que ele ganha 10 milhões de reais, pelo amor de Deus? Isso não é normal, não. Nossa, tá maluco. Enfim, se ele ganhasse 1,5 milhão no Flamengo, ok, até aí tá, porque Oscar é um cara, né, de carreira consolidada, escolheu sair do Chelsea, escolheu sair da Europa e ir para a China, ganhar dinheiro apenas, né, porque futebolisticamente não faz sentido. E ele foi cedo, ele tá com 30 agora, ele já tem 5 anos lá, então ele foi com 25 anos. Ele escolheu largar tudo que ele estava construindo e ganhar dinheiro. Ele não fez errado também, não. Quer saber? Fama ele já tem, título também. Agora vai lá, ganha dinheiro pra caramba. Segura 50 gerações aí pra ele com bem estruturada e depois. E agora ele tá voltando pro Brasil. Tomara que ele volte em definitivo, fique no Flamengo. Mas eu acho difícil. Parece que eles querem liberar o Oscar apenas por 6 meses. Um Oscar que já não pode jogar a Copa do Brasil, porque o dia da inscrição foi até ontem. Não pode jogar a Libertadores, talvez, dependendo de quando ele chegar. Os chineses estão endurecendo um pouco isso, estão com medo dele se machucar, estão com medo dele criar, assim, acontecer alguma coisa, né, com o atleta, desgaste, enfim, querem que ele volte no ano que vem e tudo isso. Eu acho que o atleta deveria até negociar aí essa transferência o mais rápido possível para não perder tempo, né, na China mais e buscar elevar o seu futebol. Espero que seja no Flamengo, sim. Acho que ele tem muito futebol para apresentar aqui e vai ser uma delícia ter o Oscar, né, no Flamengo, brigando aí com a Arrascaeta por essa vaga. O contrato da Arrascaeta, a gente ainda tem um longo contrato para cumprir, mas a gente sabe que precisa, né, desse reserva ali, dos dois em campo às vezes, ou um pelo outro ali, porque o Arrascaeta pode se doar muito num determinado tempo do jogo, e que ele tem uma substituição à altura, e a mesma coisa para o Oscar, tem um substituto à altura. Se machucar, o Arrascaeta não acaba com a estrutura do time, e por aí vai a mesma coisa. Então a gente precisa desse cara. Eu acho que o Oscar tem tudo para ser esse cara no Flamengo, e tomara que ele venha mesmo. E é isso, acho que todas as pautas que eu tinha para falar sobre as pedreiras que o Flamengo tinha para enfrentar. O Flá consegue brigar nas 3 competições? Eu acredito que sim, consegue, mas precisa se aproximar um pouco mais do Campeonato Brasileiro, depende do tropeço de muitas pessoas, né, de muitos times, na verdade. Precisa ir vencer todos os times da parte de cima da tabela, acho que esse é o objetivo principal. Flamengo é o 6º, tem 5 times acima do Flamengo: Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, Galo, Atlético Paranaense e Inter já tá, Fluminense. São os 5 times que estão acima do Flamengo. O Flamengo precisa vencer todos, que aí eu acho que a gente consegue brigar um pouquinho mais por esse título aí, tá bom? Bom, essa foi a base, né, da estrutura da live do Café com Torcida de hoje. 3-0 Flamengo hoje, Maracanã, contra Atlético Paranaense. No primeiro tempo ainda, fora o baile, segundo tempo só pra tentar mais um pouquinho. Não vamos tomar gol, não tem gol qualificado, mas enfim, vamos pra cima, fazer o máximo de gols possível. Eles vão se fechar bastante, eles vão jogar bem retrancado pra tentar recuperar esse placar em casa, porque eles... Parece que já tá meio que entre os torcedores do Atlético Paranaense, tá confirmado que o Filipão vem com 3 zagueiros. Os atletas estão até meio preocupados com isso. Assim, atletas não, torcedores, perdão. Os torcedores estão até meio preocupados com isso, porque não querem, de hipótese alguma, né, que isso acabe atrapalhando um trabalho que já estava sendo feito, que não envolvia jogar com 3 zagueiros. Enfim, vamos ver aí como que vai ser o jogo de hoje. Estou muito empolgada, estou muito nervosa. Vamos ter react no Papo de Torcida React. Hoje à noite a gente vai gravar a reação aqui da flamenguista mais nervosa desse país, né, assistindo esse jogo.
E a gente se vê aí amanhã, 10 horas da manhã, no Café com Torcida. Um beijo pra vocês e a gente se vê lá. Tchauzinho.